Olá, pessoas. Este é o segundo bloco, concluindo as 20 questões sobre o regimento interno da Câmara de Vereadores de Teresina, do Piauí, cujo concurso encontra-se aberto. Ok? No bloco anterior eu comentei 10 questões sobre o regimento, inéditas, e agora eu concluo esses dois blocos com mais 10 questões inéditas. Dando sequência à questão 11. A questão 11, ela pergunta o seguinte: os vereadores escolhidos pelas representações partidárias para em seus nomes expressarem em plenário pontos de vista sobre assuntos em pauta são considerados a. coordenadores, b. representantes, c. preletores, d. líderes ou letra E. debatedores. Dê uma pausa no vídeo e responda. Ok? A resposta é uma questão muito fácil. É a letra D. D de líderes. Letra D. Letra D de líderes. Uma questão fácil. Está lá no artigo 88. São considerados líderes os vereadores escolhidos pelas representações partidárias para, em seus nomes, expressarem em plenário pontos de vista sobre assuntos em debate. Ok? Questão 12. Eu trouxe 4 alternativas aí e você vai me dizer qual é que está correta. Proposição é toda pauta sujeita à deliberação do presidente da Câmara, qualquer que seja o seu objeto. B. Proposição é toda matéria sujeita à deliberação do plenário, qualquer que seja o seu objeto. C. Proposição é toda matéria sujeita à deliberação do prefeito municipal, qualquer que seja o seu objeto. Ou letra D. Proposição é toda instrução normativa sujeita à deliberação do plenário, estando presentes 2/3 da casa, qualquer que seja o seu objeto. Dê uma pausa no vídeo e responda. Ok? A resposta é a letra B. É o que fala o artigo 97. Proposição é toda matéria sujeita à deliberação do plenário, qualquer que seja o seu objeto. A questão do 13. Das 5 alternativas abaixo, 4 são consideradas modalidades de proposições. Na questão 12, nós definimos o que vem a ser proposição, lembra? E aqui eu já pergunto algo sobre proposições. Então, repetindo. Das 5 alternativas abaixo, 4 são consideradas modalidades de proposições legislativas, exceto uma. Qual é ela? A. As proposições de emenda à lei orgânica e os projetos de lei complementar. B. Os projetos de lei ordinária e os projetos de decreto legislativo. C. As propostas de emenda ao regimento advindas do plenário e os vetos aos projetos de lei orçamentária. D. Os projetos substitutivos, os pareceres das comissões permanentes e os relatórios das comissões especiais de qualquer natureza. Ou letra E. As indicações, os requerimentos, os recursos e as representações. A, B, C, D ou E. Respondeu aí? Vamos lá. A letra C é a que está correta. Porque o que vem na letra C, ela não faz parte das modalidades de proposições legislativas. Então, a letra C, que diz propostas de emenda ao regimento advindas do plenário e os vetos aos projetos de lei orçamentária, não faz parte da lei, do artigo 98. Esse artigo ele fala que são modalidades de proposições legislativas esses 12 itens. 1. As proposições de emenda à lei orgânica. 2. Os projetos de lei complementar. 3. Os projetos de lei ordinária. 4. Os projetos de decreto legislativo. 5. Os projetos de resolução. 6. Os projetos substitutivos. 7.
os pareceres das comissões permanentes. 8. Os relatórios das comissões especiais de qualquer natureza. 9. As indicações. 10. Os requerimentos. 11. Os recursos. E 12. As representações. Questão 14. O líder, além de outras, tem as seguintes prerrogativas, exceto. Então, dessas 5 alternativas, uma não é prerrogativa do líder da Câmara. Falar pela ordem, letra A. Dirigir à mesa comunicações relativas à sua bancada, B. Letra C. Indicar nos impedimentos de membros de comissões os respectivos substitutos. D. Indicar à mesa os membros para comporem as comissões e, a qualquer tempo, substituí-los. Ou letra E. Nomear, em qualquer tempo, os membros que poderão compor comissões de concurso público ou processo seletivo simplificado. Dê uma pausa e responda. Ok? A resposta é a letra E. A letra E não faz parte do artigo 92 do Regimento Interno da Câmara de Vereadores de Teresina. Lá diz que o líder, além de outras, tem as seguintes prerrogativas. 1. Falar pela ordem, dirigir à mesa comunicações relativas à sua bancada, ou ainda para indicar nos impedimentos de membros de comissões ou os respectivos substitutos. E 2. Indicar à mesa os membros para comporem as comissões e, a qualquer tempo, substituí-los. Questão 15. É uma questão de certo ou errado. Urgência é a dispensa, aprovada em plenário por maioria simples, da exigência de interstícios ou formalidades regimentais na tramitação e instrução do processo legislativo, quando se tratar de matéria de relevante interesse público ou de requerimento escrito que o exigir. Pause o vídeo e responda com calma. Leia de novo, se não prestou atenção, leia de novo. Urgência é a dispensa de interstícios ou formalidades regimentais na tramitação e instrução do processo legislativo, quando se tratar de matéria de relevante interesse público ou de requerimento escrito que o exigir. Vamos à resposta? A resposta está certa. A questão 15, ela é o texto literal do artigo 132 do Regimento Interno da Câmara de Vereadores do município de Teresina, no Piauí. É um artigo que fala sobre o regime de urgência. Então, o regime de urgência é literalmente a questão 15. Essa dispensa aí. Questão 16. Sobre as sessões legislativas, das 5 alternativas abaixo, uma está incorreta. Então, aqui é o padrão de incorreto. A. As sessões da Câmara serão ordinárias, extraordinárias, solenes e especiais. Neste último caso, no caso especiais, não poderá ter público em geral. Então, é sem público em geral. B. Para assegurar a publicidade das sessões, serão publicados pauta e resumo dos trabalhos. Publicados na imprensa oficial, é claro. D. Não é permitido. C. Qualquer cidadão poderá assistir às sessões, desde que no recinto reservado ao público e não na tribuna. D. Não é permitido ao público presente portar armas, fazer barulhos, manifestar apoio ou desaprovação. E E. O público deve estar convenientemente trajado, quer dizer, se vestir de modo conveniente e atender às determinações do presidente. Então, qual aqui está incorreta? Qual das alternativas entre A, B, C, D e E está incorreta? Pause o vídeo e responda. Ok? Vamos lá. A questão 16. Apenas a letra A é a incorreta. A letra A, ela fala que as sessões da Câmara serão ordinárias, extraordinárias, solenes e especiais, mas neste último caso, sem público em geral. Então, qual é o erro aí? Essa parte aqui. Ela não existe. Porque as sessões da Câmara serão ordinárias, extraordinárias, solenes e especiais. E dessas aqui,
dessas opções aqui de sessão, todos poderão participar, desde que cumprindo as exigências das alternativas B, C, D e E. Questão 17. O vereador que não comparecer à sessão ordinária. O que é sessão ordinária? São aquelas sessões que contêm expediente e ordem do dia. Então, o vereador que não comparecer à sessão ordinária deixará de perceber ou receber, como queira, por cada falta ou para cada falta, 2/30 do seu subsídio, salvo por motivo justificado. E aí, pessoal, pause o vídeo, pense bem e responda. Certo ou errado? Questão 17. A resposta está errada. A formulação está errada. É o que diz no artigo 144 do Regimento Interno da Câmara de Vereadores de Teresina. Nesse artigo ele fala sobre essas sessões. À hora do início dos trabalhos, feita a chamada dos vereadores pelo secretário ou presidente, havendo um número legal, declarará aberta a sessão. Não havendo um número legal, o presidente, efetivo ou eventual, aguardará durante 15 minutos que aquele tempo se complete e, caso não se tenha quórum, fará lavrar a ata sintética pelo segundo secretário com o registro dos nomes de vereadores presentes, declarando em seguida prejudicada a realização da sessão. Inciso 2 aí, segundo inciso. O vereador que não comparecer à sessão ordinária deixará de perceber por cada falta 1/30 do seu subsídio, salvo motivo justificado. Os motivos, o inciso 3º aí fala que os motivos que podem justificar a ausência são os relativos à doença, núpcias, luto, desempenho de missões oficiais da Câmara, além de outros igualmente deliberados pelo plenário. Então, a alternativa ela traz errado este item aqui, esta fração. Não são 2/30, mas, como vimos no artigo 144, 1/30. Questão 18. A audiência pública pode ser caracterizada como uma: A. Reunião realizada pela Câmara. Letra A. Reunião realizada pela Câmara mediante solicitação subscrita por 2/3 do colegiado de vereadores. B. Reunião da Câmara mediante solicitação subscrita. Vamos repetir aqui. A audiência pública pode ser caracterizada como uma: letra A. Reunião realizada pela Câmara mediante solicitação subscrita de 2/3 do colegiado de vereadores. B. Reunião realizada pela Câmara mediante solicitação subscrita por 1/3 do colegiado de vereadores. Reunião realizada pela Câmara mediante solicitação subscrita por 1/4 do colegiado de vereadores. Ou reunião realizada pela Câmara mediante solicitação subscrita por 2/4 do colegiado de vereadores. A, B, C, D ou E. Deu pausa e responda. É a letra B que está correta. Reunião realizada pela Câmara mediante solicitação subscrita por 1/3 do colegiado de vereadores. É o artigo 160. A audiência pública é a reunião realizada pela Câmara mediante solicitação subscrita por 1/3 do colegiado de vereadores, devidamente aprovada pelo plenário com o objetivo de instruir matéria legislativa ou tratar de assuntos de interesse público. Questão 19. Os debates deverão realizar-se, ela fala de debates, os debates deverão realizar-se com dignidade e ordem, devendo o vereador atender às seguintes determinações regimentais, exceto uma. Qual seria entre A, B, C, D e E? A. Falar sentado, se assim preferir. B. Dirigir-se ao presidente ou à Câmara voltado para a mesa, salvo quando responder A à parte. C. Apresentar-se com traje formal, preferencialmente terno, aqui é terno, não termo. Repetindo, apresentar-se com traje formal, preferencialmente terno e paletó de cor escura, não usar a palavra sem solicitar e sem receber consentimento do presidente.
E letra E, referir-se ou dirigir-se ao outro vereador, tratando-o por excelência. A, B, C, D ou E? Dê uma pausa e responda. A letra C é a única que está incorreta. Ou seja, dessas alternativas, apenas uma está incorreta, que é a letra C. A letra C, que fala apresentar-se com traje formal, preferencialmente terno e paletó de cor escura. Óbvio, os vereadores eles se apresentam de maneira já tácita, intuitiva, já é uma coisa cultural, já é um hábito cultural, eles apresentarem-se com traje formal. Em geral, um paletó, terno e paletó, que independe da cor. Porém, essa alternativa ela não está no artigo 172 do Regimento Interno da Câmara, que fala: os debates deverão realizar-se com dignidade e ordem, devendo o vereador atender às seguintes determinações regimentais. 1. Falar sentado, se assim preferir. Ok, está na questão. 2. Dirigir-se ao presidente ou à Câmara voltado para a mesa, salvo quando responder à parte, também está na questão. 3. Não usar a palavra sem solicitar e sem receber consentimento do presidente, também está na questão. E 4. Referir-se ou dirigir-se a outro vereador, tratando-o por excelência, também está na questão. E para encerrar esse bloco de 20 questões, iniciado no vídeo anterior, eu trago a questão 20, que é bem fácil e é de certo ou errado. Qualquer cidadão, associação de classe, clube de serviço ou entidade comunitária do município poderá solicitar ao presidente da Câmara que lhe permita emitir conceitos ou opiniões junto às comissões do Legislativo sobre projetos que nelas se encontrem para estudo. Certo ou errado? Dê uma pausa, responda. É correta. É o artigo 196 do Regimento Interno da Câmara de Teresina, literal, pode-se dizer. Qualquer cidadão, associação de classe, clube de serviço ou entidade comunitária do município poderá solicitar ao presidente da Câmara que lhe permita emitir conceitos ou opiniões junto às comissões do Legislativo sobre projetos que nelas se encontrem para estudo. Parágrafo único. O presidente da Câmara enviará o pedido ao presidente da respectiva comissão, a quem caberá deferir ou indeferir o requerimento, indicando, se for o caso, dia e hora para o pronunciamento, bem como o seu tempo de duração. Ok, gente? Estas foram as 20 questões sobre o regimento. Nós aqui captamos as questões do regimento como um todo, do começo ao fim, não ficamos apenas no começo do regimento. Claro, é um resumo do regimento com alguns pontos principais do documento, mas não resume tudo, não traz tudo que o regimento traz. Então, pode lhe servir como material de estudo. Se você gostou, dê um joinha e, se possível, inscreva-se no canal Resolvendo, que traremos mais questões úteis para você nos próximos vídeos. Um abraço e até a próxima.